Olá, amigos trompetistas. Prazerzaço estar aqui com vocês, a convite do nosso irmão aí, grande Dudu Quirino, né? Um grande trompetista, uma grande pessoa aí, tem um coração que não cabe dentro do peito, e nos fez esse convite, né? Me fez esse convite para estar aqui hoje falando com vocês exatamente isso daí, né? Trompetistas para casamentos, é isso mesmo. E uma das perguntas que ele me fez, né, é como quer trabalhar nesse segmento e como que eu consigo estar conciliando, né, o trabalho, meu trabalho de casamentos com o meu trabalho secular. Hoje, atualmente, eu trabalho, na verdade, já faz alguns anos que eu trabalho com também representação alimentícia. E eu tenho horários flexíveis, né? Eu atendo algumas cidades aqui da região próxima, algumas cidades, e alguns pontos aqui dentro da minha cidade mesmo. Então, assim, eu saio cedo para trabalhar e consigo voltar cedo, até porque eu já trabalho bastante tempo com isso e já conheço toda a rota. E muita coisa eu consigo resolver aí pelo telefone, né? Então, assim, o horário, o tempo que eu chego em casa é para me dedicar, assim, integralmente ao meu instrumento, né? Às vezes até demais eu começo meus estudos e não tenho hora para parar, né? De tão assim apaixonado que eu sou nesse instrumento incrível, magnífico, e ao mesmo tempo tão complexo, né, de se dominá-lo, não é verdade? Mas eu gosto muito. Quando eu começo a estudar, assim, para mim é uma terapia, porque é como eu posto aí às vezes na minha rede social, né? Dando banho na criança, criança nova chegando, bebê novo chegando, né? É como se fosse um filho mesmo, é um amor incondicional que a gente cria por esse instrumento incrível, que assim, é inexplicável, não tem como nem explicar. Então assim, eu começo a estudar, meu amigo, às vezes aquela dona patroa ali da foto que vocês estão vendo, se não vir puxar minha orelha, eu não paro não. Eu vou embora, noite adentro, madrugada adentro, mesmo cansado, porque eu quero resultados, né, melhores, satisfatórios. Com certeza, se você está vendo esse vídeo até aqui, você também vai querer, né? Você também está buscando esses resultados, né? E é isso que eu vim falar para você um pouco hoje, como é trabalhar, nesse ramo de trompetista para casamento. E esse ramo é um ramo assim muito bom, muito satisfatório. Você está ali tocando e você está vendo pessoas na sua frente ali emocionadas, às vezes até chorando, né, pela música, pela melodia que você está executando no trompete. E como o trompete, teoricamente, é um instrumento mais de ataque, mais de guerra, de pressão, de chegada, eu tento, a minha visão, tá? Falo o que eu busco para mim. Eu tento mudar um pouco isso, eu tento trazer ele um instrumento mais melódico, um instrumento, né, mais suave, um instrumento agradável de ouvir. Até porque, até uma dica, né, já fica aí, acredito que seja a primeira dica, né, essa percepção musical, né, essa educação musical que a gente tem que ter, né, em diferentes espaços, ambientes que a gente está tocando em uma cerimônia de casamento. Por exemplo, tem igrejas que eu vou tocar que é muito pequena, né, e às vezes o padrinho fica assim colado comigo, aqui onde vocês estão aí, eu aqui, né, bem próximo, e eu tenho que tocar ali um som que agrade, obviamente, tanto o padrinho quando está na minha frente, quanto a última pessoa que está lá no último banco, né? Obviamente que eu sempre tento tirar a campana das pessoas que estão muito próximas a mim, né? Então, assim, é uma dica outra dica que eu deixei para vocês, né? De se educar, e obviamente que a gente tem que segurar o som, a gente tem que se ponderar, né? Às vezes a emoção ele fala mais alto e a gente acaba mandando mais gás, e é natural nosso, né? Isso daí é natural, né? Mas o que eu quero trazer para vocês refletirem hoje é que o trompete ele pode ser mais aceito nesse mercado de casamentos como instrumento melódico, como instrumento de solista, né? Basta você se interiorizar disso, né? Que o trompete seja um instrumento melódico, um instrumento agradável de se ouvir, né? Por isso meu conselho fica aí. Ouça bastante solistas, né? Veja, pesquise nomes que te agrade, né? E ouça, tenta imitar ao máximo a articulação que o cara faz,
né? Imite ao máximo, não só em um, ouça vários, porque você pega um pouquinho de um, pega um pouquinho de outro e cria a sua identidade. Não adianta que ninguém vai ser igual a ninguém, isso é fato. Mas você tem que ouvir, tem que tentar tirar a articulação do cara ali que está tocando aquele solo, né? O volume de som que ele está tocando ali, para ele chegar naquele som ali. Será que ele está tocando tão forte? Não, ele não está tocando forte, ele está tocando mais suavezinho para ele ter esse som aqui, né? Ele tem que tocar um pouco mais suave, se ele tocar forte, não. Enfim, são vários assim, agrupamentos de situações que você só vai conseguir chegar em um determinado conclusão se você tocar, se você estudar e estudar em cima disso, né? E o meu conselho para você é que você se grave os seus solos, grave o que você está fazendo, ouça, vê se está legal, vê se está bom, né? Analisa, compara com esse tal trompetista aí que você gosta. Fica aqui minha dica de trompetistas de nomes. Eu trabalho com casamento aí mais de 15 anos um pouco. E logo desde lá do início eu tinha uma concepção, que eu vim tocando em orquestras, né? E a ideia era lead, era agudo, primeiro trompete, né? E quando eu vim para casamento, né? A ideia tem que ser outra. Pelo menos na minha visão, a ideia tem que ser diferente do que eu fazia para orquestra, para primeiro trompete, né? Às vezes eu tocava na noite com metais, enfim. A ideia tem que ser outra. Em casamento tem que ser diferente. Então Ebony, eu me identifico muito com o som do Tio Bronner, do Chris Botti, né? Para mim aqui estão as duas, sim, maiores referências de som de trompete, né? E brasileiro aí que, assim, para mim é um dos melhores a nível mundial, Moisés Alves, né? Tá aí o nosso Paraíba, que é do Brasil e, assim, uma peça sensacional, passeia muito bem, tanto versátil, né? Tanto pro erudito, pro popular, e o fraseado, o sentimento que ele emprega nas frases que ele coloca, na improvisação. Isso daí para mim, assim, é uma das minhas maiores referências. Tio Bronner, ele tem uma musicalidade assim ímpar, assim, um cara que toca demais, improvisa muito, né? E ele consegue ter um som ali muito, né, suave, um solista assim muito bom mesmo, que eu aconselho você estar pesquisando sobre ele. O Chris Botti, né? É um cara que consegue trazer uma sensualidade para esse instrumento, cara, tocando, né? Assim, fora do comum, né? Ouvir o Chris Botti, ele é uma onda muito massa, entendeu? Assim, dá para você relaxar, dá para você namorar aí com a sua namorada, enfim, é um som muito bom que agrada, né? Agrada, e você pode estar subtraindo informações ali para você e, na verdade, somando para você, subtraindo dele e agregando aquela sonoridade para você trazer para o seu meio de trabalho, de casamentos, entendeu? Então, assim, material conta, né? O tipo de bocal que você toca, o tipo de trompete que você toca, conta para o segmento de casamento? Na minha opinião, sim, conta, influencia sim. Obviamente que se você trabalha com um material que teoricamente é mais brilhante, você consegue tirar um som mais aveludado nesse material brilhante também. No caso, aí é questão de estudos, de como também você articular, como você colocar sua coluna de ar, né? Se você tocar mais forte, automaticamente vai brilhar mais, né? Vai ficar mais estridente. E sim, enfim, isso daí acho que é uma outra conversa que abre um leque grande. Abrindo um parênteses aqui, eu até peço perdão a vocês, eu estou falando rápido para não ficar o vídeo não ficar tão grande e eu conseguir jogar o máximo de informações aí para vocês, para poder ajudar quem está assistindo até aqui, ok? Então, assim, tamanho de bocal, pesquisa direitinho, né? Qual que ele casa, soa melhor no triunfal. O triunfal é um instrumento muito melindroso ali, na hora de você tocar é diferente do trompete, né? Ele é diferente, até porque a campana é mais longe, a referência que você tem de retorno, ela é mais longe, às vezes a igreja é muito grande e o som vai assim, você não se ouve, e automaticamente a gente toca mais forte. Então, assim, o triunfal é diferente,
né? Temos também o flugelhorn, que é muito usado para solos, né? E é uma outra concepção totalmente diferente do trompete, tá? Que é uma estrutura, apesar de ser próximo ao trompete, mas ele não foi construído visando o trompete, e sim a trompa, entendeu? O bocal é diferente, é um bocal mais fundo do flugel, um bocal um pouco mais raso do trompete. Então, assim, flugelhorn, se você puder adquirir, adquira, né? A suavidade que eu tento tocar no flugel, né? Executando no flugel, eu tento levar para o trompete. Isso me ajuda muito, né? A ressonância que eu tento trabalhar, né? Na embocadura mesmo, no flugel, eu tento levar para o trompete. Entendeu? Então, assim, o flugel também ajuda demais, demais, e tem o seu bocal específico, né? Então, falando um pouquinho sobre rotina, a minha rotina, o que eu utilizo que funciona para mim, tá? Isso daí de repente pode funcionar, pode te ajudar também, pode te dar um norte. Eu aconselho que você estude e se organize, né? Se organize nos estudos, anote qualquer situação que vier a acontecer, uma mexidinha na embocadura que você achou que te favoreceu, anota aquilo que, pelo menos para mim, eu esqueço. Então eu deixo anotado em um bloco de notas, né? Qualquer detalhe, som, ar quente, som centralizado no meio da campana, qualquer detalhe que eu venho a colher e a fazer, né, no trompete, nos meus estudos, eu anoto. Então essa parte da rotina, né, é muito importante. Como eu falei lá no início, quando eu chego em casa, eu dedico o meu tempo totalmente às minhas rotinas. Se eu fico um dia sem estudar, no outro dia é indispensável eu ficar sem tocar. Eu tenho que tocar no outro dia, não posso ficar sem tocar, né? Eu tento evitar ao máximo ficar aí um dia sem tocar, nem que eu pegue o trompete ali meia hora, toco qualquer coisa, mas eu toco. Falando da minha rotina, nesse bloco de notas, primeira coisa que eu anoto ali é água. Eu tenho aqui minha garrafa de água pertinho de mim, vou até tomar um pouquinho, que não tenho o hábito de ficar falando em celular, então a boca já está seca. Então, água é um pilar assim, principal, não só para a sua saúde, né, física, mas para o momento que você vai tocar, né, na sua tocabilidade, vai te ajudar também, né, essa hidratação que a água te dá. Outro ponto que eu anoto é o alongamento. Antes de iniciar a sua rotina, alonga, é como se fosse uma atividade física. Não só os músculos da face, que a gente vai falar outro tipo de alongamento daqui a pouquinho, mas o alongamento no corpo, esticar os braços, ombro principalmente, né? Alongamento de ombro, porque você fica aqui muito tempo, para você já é um peso aqui tão normal, mas para cá tá tensionado, não tem, é impossível, a não ser que você tenha um trompete muito leve, mas mesmo assim, com o tempo, pode te ocasionar uma tendinite, né? Alguma coisa do tipo. Então, o alongamento é fundamental. Outra coisa que eu te aconselho, que é o que eu faço, é a parte de respiração, né? A respiração antes de você iniciar no trompete, trabalhar a sua respiração. Você pode trabalhar, tem vários exercícios aí que você pode pesquisar no YouTube, né, de respiração livre, né, contando o tempo ali, inalando e exalando, segurando, vários tipos aí que você pode pesquisar. E outra coisa que eu tenho aqui, que eu te aconselho a estar comprando, é esse camarada aqui, ó, Respiron. Tá? Esse aparelho aqui é um dos mais usados, tem outros tipos diferentes também do Respiron, porém esse é da mangueirinha azul, né? Eu não lembro, tem um outro modelo que é o Atleta, para atleta, da mangueirinha vermelha, se eu não me engano. Ele é mais pesado, eu te aconselho a você comprar esse, que é o para... Eu não lembro exatamente o específico do Respiron, mas esse com essa mangueirinha azul aqui é o mais ideal, né? Você tem os níveis aqui para trabalhar, né? A respiração aqui com a bolinha. E assim, é muito bom, cara, você trabalhar isso daqui, né? Por exemplo, você acaba expandindo toda essa região, né, respiratória, né? Todos os órgãos aqui que funcionam para poder, obviamente que é o pulmão que trabalha com isso, mas tem alguns órgãos em volta aí que você ajuda a expandir
E isso na hora que você vem pro trompete, o seu som sai assim, ó. Você está bem mais relaxado na forma de tocar, né? E é muito bom, tá? Você trabalhar a respiração, isso daí é fundamental. Né? Meu professor Elder Thomas estava batendo em cima disso, né? E eu agradeço aí a Deus, até mandando um forte abraço para ele. E assim, é muito bom. Essa parte, né, de respiração que vai te ajudar na fluência do instrumento depois, eu tive um masterclass com o Flávio Gabriel também, e ele comentou isso em 2017, né, em Vitória, e ele comentou a respeito disso, né, falou da importância de respirar, do que ele faz na rotina dele. Enfim, você pode estar pesquisando um pouco mais aí sobre a rotina do Flávio Gabriel, com certeza você vai encontrar relacionado à respiração. Bom, próximo ponto depois que eu faço, né, que eu gosto de trabalhar, é o free buzzing, né? O free buzz é o buzz livre, né, de trabalhar ele sem o bocal, só com o lábio. Eu gosto, para mim, eu gosto de ter referência do Tchaikovsky, ali eu já vou tendo uma referência ali de entonação, para mim, tá? Isso é bom, de entonação, né? Então eu tenho ali então trabalho o free buzz. E por aí vai. Faço depois isso lembrando do metrônomo. Não podemos esquecer de estudar com o metrônomo. O metrônomo é uma peça fundamental nos nossos estudos que eu fui começar a utilizar depois de tempo depois, e isso assim me prejudicou muito, né? Trabalho com metrônomo, afinador, tem um afinador em casa, né? Eu tenho esse daqui que chegou ontem para mim. Então, assim, tentar trabalhar ao máximo a sua afinação, que é complicado você manter uma afinação, né, constante no trompete. Então, assim, tem um afinador, tem um metrônomo que vai te ajudar muito. Essa parte de free buzzing, eu gosto de trabalhar em 40 ppm, né, bem lentinho, né, não como eu fiz aqui agora, eu só estou adiantando para o vídeo, né, colher mais informações no vídeo para vocês. Depois do free buzzing, eu venho para o buzzing no bocal. Mesmo exercício, eu faço no bocal. Depois que eu fiz o no bocal com 40 bpm, eu vou para o trompete. No trompete, o primeiro contato que eu faço no trompete, eu evito usar a língua. Eu tento trabalhar mais o ar, a coluna de ar, para ele poder, a coluna de ar trabalhar, né, jogando aquele ar quente, né, em todo instrumento, né, toda a textura do instrumento. E eu começo a trabalhar o mesmo exercício, free buzzing, o buzzing no bocal e no trompete, Tchaikovsky, né, o primeiro exercício lá do Tchaikovsky. Iniciei no trompete, eu gosto de fazer dessa forma. E assim, eu trabalho as 7 posições no instrumento, entendeu? Eu também gosto muito de trabalhar e de variar, né, os meus métodos, porque às vezes eu fico um determinado período, eu vejo que aquele tá fluindo legal, mas eu gosto de variar. Então, entre os meus métodos, eu gosto de trabalhar também Tchaikovsky, né, gosto de trabalhar o James Stamp e gosto de trabalhar o Anthony Plug. James Stamp, Anthony Plug, o Charles Collins também, todos eles, principalmente nesses exercícios iniciais, eu gosto de trabalhar esse warm-up trabalhando a fluência e indo para os pedais, tá? Os pedais eles me ajudam muito, né? Na vibração, né? No fortalecimento aqui do músculo, né? É a sustentabilidade para mim do meu pilar, né? Da nota, da minha base, a estrutura para o grave, médio, agudo, para mim, tá bom? Os pedais me ajudam muito. Aí eu aconselho você trabalhar também os pedais aí. Logo depois de estudar, né, essa parte aí de warm-up com relação à fluência, né, sempre pensando em respiração, fluência, eu parto para flexibilidade. Né? Flexibilidade nós temos vários métodos aí, Irons, Max Schusberg, Flexus, tem um outro método aí, Lip Flexibility, alguma coisa assim, não sei falar em inglês, mas, enfim, tem vários métodos aí de flexibilidade que você pode trabalhar de várias formas diferentes. Meu conselho novamente, trabalhe com o metrônomo, vai te ajudar muito, tá?
flexibilidade depois que você começar a trabalhar, principalmente a parte começa a trabalhar gradativo, trabalhe lento, depois vai aumentando, né? Trabalhe com semibreve, né? Mínima, semínima, cocheia, tercina, semicocheia. Vem trabalhando e vem aumentando a velocidade gradativo. Entendeu? Isso daí vai te ajudar muito para você entender, principalmente começa a trabalhar nos graves, né? Vai subindo. E depois você vai se conhecendo, né? E conhecendo esses estudos mais afinco, e você mesmo cria os seus exercícios. Eu gosto de estar criando, às vezes eu faço saltos de 2 oitavas, né? De Dó 3 ao Dó 5, tipo acho que é o Flex que tem muito isso, né? De trabalhar esses saltos e trabalhar as posições, né? Da primeira à sétima posição, é muito bom isso. Então, sim, fica aqui minha dica em flexibilidade, né? Metrônomo, fluência, né? Leveza nas passagens, né? Você pode estar estudando aí saltos aí de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de oitava, enfim. Estude a flexibilidade, mas estude consciente, né? Logo depois de flexibilidade, eu vou para articulação. Articulação é um dos métodos que para mim, um método mais completo é o Arban, em trabalhar articulação. A articulação, você pode estar trabalhando ali o mesmo exercício, né? Por exemplo, o 16 do Arban, eu não vou falar e vou tocar para não estender tanto o vídeo, mas o 16 ali, você pode trabalhar ele em várias articulações, em staccato, em tenuto, acentuado, né? Liga a primeira e articula a segunda, enfim, várias formas que você pode estar trabalhando a articulação. Outro método que eu também gosto de trabalhar a articulação, e já pensando na parte harmônica, em harmonia, eu gosto de trabalhar o Clark. O Clark, eu vi essa dica aí com Sidmar Vieira, grande Sidmar, outro baita trompetista também que vale a pena você conhecer, um som assim muito peculiar, muito assim, sensacional. O Sidmar falou com relação a estudar o Clark, estudar as várias formas de articulações diferentes que você pode estudar, e além de você pode estar mesclando essas articulações com escala maior, escala menor, fazer esse mesmo exercício, né? Clark 2, tá? Você pode fazer ele maior, você pode fazer ele menor, você pode fazer ele aumentado, pode fazer ele diminuto, meio diminuto, né? Você pode trabalhar todas essas formas, né? Fazendo isso, trabalhando dessa forma, além de trabalhar a escala maior, escala menor, que é indispensável todo músico aí que vai começar a tocar solos, que quer tocar de ouvido, tem que ter essas escalas debaixo do dedo, escala maior e escala menor, né? É interessante que tenha as diminuta também, meia diminuta, enfim, né? Quanto maior a sua gama de informação e mais preparado você vai estar, mais preparado você vai estar, entendeu? Então, assim, para quem quer tocar e ser um solista em casamentos aí, tocando solos, né? Enfim, eu aconselho estar estudando escalas maiores, escalas menores, né? Suponhamos, lá em uma cerimônia de casamento, o saxofonista está lá do seu lado, fazendo um solo que vocês ensaiaram e você ouviu aquele solo, você já sabe qual é o tom. Geralmente as empresas para casamento só tem, aliás, só coloca o trompete para fazer alguns arranjos, algumas pontas, alguns ataques e tal. E quem é solista, saxofone e violino. Então, o meu intuito aqui é mudar um pouco a sua concepção, que você possa levar um material a mais para esses fornecedores, né, para esses donos de empresas de casamento, que ele possa te enxergar como um solista. O saxofonista está lá solando, quebrou a paleta dele, né? Ou seja, você já conhece aquela melodia em cima da harmonia que você está ouvindo, você já sabe o tom, você já sabe se é maior ou menor, você já sabe que ali, certa passagem ali, o cara tocou, o tom é maior, o cara tocou um acorde menor ali, você já sabe qual nota você vai usar. O cara fez uma diminuta, você já sabe qual nota você vai usar. Então, por isso que é interessante você ter esse conhecimento, entendeu? Ali na hora mesmo, por mais que você
procure aqui e tal, mas você tem um direcionamento, você sabe se virar ali fazendo aquele solo que o saxofonista estava fazendo, mas na hora quebrou a paleta dele, ou o cara já está tocando um tempão, o mesmo solo, e às vezes a noiva está cumprimentando os padrinhos e demorou, né, porque eles ficaram emocionados na hora e tal. Aí você pode entrar e fazer um solo, tá? E geralmente na última música acontece ali da galera, né, se soltar e rola algumas improvisações no meio, né? Então você conhecendo escala dá para você se virar, entendeu? Por isso que é bom e interessante você já ligar a parte de harmonia nos seus fundamentos, né, na sua rotina diária. Você tem que estar diariamente trabalhando disso. Depois que eu trabalhei tudo isso, eu ainda gosto de entrar no YouTube, né? Eu entro aí no YouTube e digito lá playbacks, né? De músicas aí que eu já conheço e vou tentando tirar de ouvido, ou músicas várias, tipo lá coloco hinos, playback gospel, playback de músicas, jazz, ou partitura, às vezes tem a própria partitura lá, partitura para trompete, partitura para sax tenor, né, que é a mesma construção, em si bemol também, né, todos os dois são afinados na mesma tonalidade. Então aí você colocando, pesquisando no YouTube, né, esses caminhos, né, vai te facilitando para na hora que acontecer de você pegar ali, pegar um solo de ouvido na hora, você vai, opa, a referência você já vai ter, porque você já está praticando. Então isso tem que ser uma prática diária. Outra coisa que eu coloco na dica para vocês, eu acho que o vídeo deve estar ficando até grande, o Dudu vai puxar minhas orelhas, estude também o que você estudar no seu trompete, estude no flugelhorn. O que você estudar no flugelhorn também faça no triunfal. Até um puxão de orelha para mim que eu já tenho, até porque a gente está em quarentena, né, essa situação toda do Covid, e eu não estou estudando muito o triunfal, né, na verdade eu não estou estudando nada. Mas é interessante você estar sempre estudando todo o material que você tem em casa. Se você tem 2 bocais em casa, tem esse bocal, tem outro bocal, tem outro bocal aqui, então estude com toda a gama de material que você tem. Porque na hora que você precisar mudar de um para outro, eu quero pegar um outro bocal ali mais rasinho porque eu quero ter um brilho um pouquinho a mais no som, né, para determinado tipo de trabalho ou para determinado tipo de música. Então, assim, se você for deixar para pegar na hora e trocar na hora, a probabilidade de dar ruim vai ser grande, entendeu? Agora, se você já estiver estudando isso diariamente em casa, essa mudança, né, de material, já vai te facilitar para que na hora da sua execução ali no casamento, né, você consiga ter um êxito na sua performance. Outra coisa com relação à performance, né, e eu já estou finalizando a minha fala, é que se você não gravar vídeos, né, não divulgar o seu trabalho, né, que não é visto, já tem um ditado que não é visto, não é lembrado. Né? Então, assim, se você não divulgar o seu trabalho, né, como é que eu, como dono de empresa, eu tenho minha empresa hoje, graças a Deus, o Elegância Produções Musicais, se você quiser conhecer, já até pesquisa aí, mas como eu, dono do Elegância Produções Musicais, vou saber que você está apto a executar aqui um trabalho com a gente, se eu nunca vi nem você tocando, nunca vi um vídeo seu tocando, enfim. Então, a minha dica para você grave, né, o seu trabalho, estude bastante, diariamente, mantenha essa constância, grave o seu trabalho e divulgue. Né? Divulga, porque na hora do casamento ali vai ter várias câmeras em cima de você e não adianta você ficar nervoso, não adianta nada, é normal a adrenalina aumentar, é normal, mas meu amigo, você tem que dar conta do recado, porque ele é um momento ímpar, um momento único que vai acontecer ali e não vai voltar mais, né? Então a perfeição tem que estar ali, né? Obviamente que somos seres humanos e acontece da gente escapulir uma notinha ou outra, errar uma notinha ou outra, né? Isso é aceitável, né? Mas assim, o estudo diário ele vai minimizar esse erro, né? Se você estuda ali. E outra coisa que eu te indico é o direcionamento de um professor, né? Nós temos a gama de informações aí no YouTube excepcionais, mas um professor do lado ele faz toda a diferença. Em outra oportunidade eu falo da minha vida aí com o trompete, como iniciei e tal, mas eu não tive um acompanhamento de professor, e isso aí me atrasou muito a minha vida. Hoje, com um acompanhamento de um professor, eu consigo aí, já estou, né, agilizando o meu caminho muito mais,
né, do que eu fiquei em tantos anos aí, né, só tocando, às vezes, colhendo informações e tal, até porque antigamente era mais difícil, mas hoje nós temos aí o celular, que você faz videochamada pelo WhatsApp, pelo Duo, né, que tem aí no Samsung, enfim, vários aplicativos aí que você consegue fazer videochamada e o professor te ver e te ajudar. Temos vários professores aí, o Dudu Quirino mesmo é um grande profissional que vai estar te dando suporte, um cara assim que totalmente atencioso, que vale a pena você tá trocando uma ideia, um bate-bola aí com um professor, ver se você se identifica com ele também, com ele que eu seja qualquer professor, ver se o cara vai te dar uma atenção, né? E se ele te der uma atenção, se você gostar, cai para dentro, cai matando e não deixe de estudar. Até porque, voltando a falar, nos casamentos vai ter várias câmeras ali sobre você. E se você errar, ficou aí famoso um vídeo de um cara errando em casamentos aí que viralizou e todo mundo sabe qual que é. Se você colocar aí no YouTube aí, trompetista, primo da noiva tocando, trompetista tocando errado, acabando em casamentos, você vai assistir um monte aí, não só um, mas vários trompetistas aí. Obviamente que tem dia, né, que nosso rendimento não está 100%, você não está tão legal, ou aconteceu situações na cerimônia que pode acontecer ali de te deixar tenso, de não ser propício para uma boa execução sua. Mas obviamente que você não pode se comparar àquele trompetista, pelo amor de Deus. Né? Tem que sair bem feito, tem que sair direitinho, pelo menos as notas tá ali, evitar escapulir nota, né? Tá ali no lugar, afinação, né? E lembrando da educação musical, né? Tem essa ética em educação musical, né? E não só a ética em educação musical, mas antes de você sair para uma cerimônia, um conselho assim top demais que todo mundo vai te reparar é na sua vestimenta. Como é que você está ali vestido, se sua blusinha está direitinho, né? Seu cabelo está penteadinho, seu sapato está engraxadinho, né? Seu terno, blazer, a casaca, como é que é, você está limpinho, entendeu? Então sim, fica aí minha dica para você. Aqui nós teríamos ainda, né, muito mais para poder falar, mas resumidamente eu acredito que seja isso. Eu não sei nem quanto tempo eu estou aí já falando, estou com a boca seca. Me desculpa falar bem rápido assim, mas estou tentando jogar as informações aí para poder te ajudar. Se você está assistindo aqui, muito obrigado. Tem o meu canal do YouTube aí, Ebner Correia. Tem no Instagram, tem no Facebook, o mesmo nome, Ebner Correia, só vai ter eu lá com esse nome. O WhatsApp tá lá no meu telefone. Se você precisar de qualquer coisa, eu fico à disposição para poder te ajudar. Mais uma vez, muito obrigado você que assistiu até aqui. Dudu, muito obrigado pelo convite. Um forte abraço a todos vocês.